Tropa 1 tem um personagem extremamente interessante, que é um traficante que tenta sair desse mundo e é praticamente cooptado de volta, né, porque a máquina não pode deixar de produzir, né? E aí fica a sensação para a gente, será que tem jeito, quer dizer, combater isso tudo e será que há saída para essa questão do tráfico, da criminalidade, com tanta corrupção? Esse caso que o Dr. William relatou do livro é um caso real, em que eu estive pessoalmente envolvido, um caso até muito emocionante, e que, enfim, remete a situações que são exemplares, quer dizer, que são típicas do problema da corrupção policial, que se transforma em algo muito mais grave. Um traficante, que era o líder da Rocinha, o líder do tráfico da Rocinha, que tinha certas peculiaridades, era, como eles dizem, das antigas, aquele tipo de traficante populista, que busca fazer a política da clientela para ficar bem com o povo, que não gosta de batalha porque sabe que vai perder com isso em todos os sentidos. Era aquele velho morador que se perdeu no crime e queria fugir. Eu sou secretário nacional, só posso prender você. Eu lamento muito, mas é a minha responsabilidade, é a minha tarefa. Eu tenho que prender você. Agora, como ser humano, eu, Luiz Eduardo, eu gostaria muito que você conseguisse desaparecer e reaparecer em outro universo de significação para você e que você passasse a ter uma vida decente, uma vida positiva, uma vida de paz e de cooperação com os seus. Eu sonho que você consiga, se é isso que você quer, tomara que você consiga. Isso é muito mais importante do que punir você, ou vingar, ou levar você para o presídio, para você ficar lá aqueles anos, até porque aqueles anos no presídio podem demovê-lo dessa boa intenção de recomeçar. Eu saí do governo, houve uma crise tremenda, eu estou lá na Bahia e me bate no ombro um rapaz, que já não era tão jovem assim, disse, o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço, eu sou fulano de tal. Eu fugi, estou aqui de passagem, mas vou desaparecer, vim aqui por uma bênção e estou no mundo. Eu já não era mais secretário, estava ali, disse assim, está aqui o ser humano, boa sorte para você, eu espero que como ser humano você consiga se reconstruir. Minha mulher estava comigo, disse para ele, olha, não olha para trás. Se você olhar para trás, você vai ser muito atraído para voltar. Não olha para trás. Se você voltar, você está perdido. Não olhe para trás. Bom, foi isso. Pouco depois, como está relatado no livro, ele é preso, ou melhor, sequestrado, porque os policiais, ele os reconheceu, mas a operação não foi oficial, ele não foi preso, não foi conduzido à autoridade policial, ele foi sequestrado, conduzido ao Rio. No Rio, ele foi colocado num local ignorado e de lá recebeu pelo celular de um policial o telefonema de um personagem importante que disse a ele, você quer morrer, você quer viver, você quer a sua liberdade? Essa é a sua oportunidade. Agora, você vai ter de produzir por semana X, por mês Y. Nós não podemos dispensar a sua produtividade. Você é um empreendedor leal, que cumpre obrigações, eficiente, competente. Nós precisamos disso. Então, você volta para o seu trabalho e não abandone o seu posto. Ele voltou, então, começou a trabalhar e começou a ser visitado toda semana por alguns policiais que batiam ali na porta pedindo dinheiro. Ele disse, olha, gente, estou fora, eu não estou mais no tráfico, de fato, eu estou fora, não tenho dinheiro. Agora, se tivesse também não daria, não faz sentido nenhum. Eles insistiam e ele ia se irritando, a coisa ia ficando mais grave, mais conflitiva, até que, num sábado, ele ia para uma feijoada ou um churrasco com os colegas da ONG, com um casal no carro. E o carro foi interceptado por um carro policial, como se fosse não uma blitz, mas uma abordagem especial para identificação. Todos se identificaram. Quando viram o nome dele, fingiram, né, representaram como se estivessem surpresos. Você? Mas você por aqui? Você na rua? Disse, não, eu tenho toda a documentação, eu estou livre, paguei minha dívida com a justiça, como eles dizem. O sujeito disse, não, mas você vai nos acompanhar.
para a delegacia, disse, não, eu não vou. Enfim, começou aquela altercação, e disse, olha, nós vamos te prender por desacato, hein? Aí disse, tá bom. Então ele foi para a delegacia. Chegando na delegacia, disse, pois é, são 20 mil reais. Disse, meu amigo, eu não tenho 20 mil reais, e se tivesse, não daria. Oh, mas olha, é grave, hein? Porque aquela arma que você carregava, aquilo vai te dar um flagrante. Disse, que arma? Pô, essa Glock aqui. Uma pistola sofisticada e tal. Ou seja, foi preso em flagrante. E como ele era supostamente muito perigoso e tinha esse passado, puseram-lhe direto, que é absolutamente ilegal, em Bangu, de onde ele viera. Ele, então, fica desesperado porque, não por estar preso, isso também, mas isso é de menos, desesperado por ver-se obrigado a ter de comandar ou participar de alguma forma de uma rebelião que vai condená-lo depois, apenas que o vão devolver à vida da qual ele estava saindo. É uma forma completamente inacreditável. Luiz Eduardo, dá uma ilustração que você estava me dizendo ali no bastidor a respeito do potencial da leitura como transformador. Você me citou o caso do Marcinho VP, não foi? Pois é, a coisa da leitura, às vezes a gente pensa que é romântico de nossa parte, ficar elogiando a literatura, a leitura, não só a literatura, o livro, né, e a cultura. E parece, às vezes, assim, quixotismo de intelectual, de acadêmico, mas há uma história que está relatada num outro livro que eu fiz com meus amigos Bill e Celso Ataíde, MV Bill e Celso Ataíde, chamado Cabeça de Porco, e que conta o seguinte: o Marcinho VP, são dois com o mesmo nome, dois traficantes do Rio com o mesmo nome, um deles já falecido. Esse que morreu em circunstâncias incríveis, porque ele tentou várias vezes sair daquela vida, várias vezes fugir, mas fugir não é fácil. Imaginem fugir sem um conhecimento do mapa do mundo, sem conhecimento de que no mundo se falam línguas distintas com culturas diferentes, que deslocar-se implica também renegociar a realidade, a compreensão dos códigos de sociabilidade. Imaginem um nível de ignorância que está tão distante de nós que nós não conseguimos nem figurá-lo. Tanto que ele acaba sendo preso, voltando da Argentina, ele fugiu para a Argentina, voltou para o Rio de Janeiro. Foi para uma favela, que é o espaço em que ele transita. Foi abrigado por alguns traficantes, mas estava mendicando. Ele não estava armado, não estava praticando nenhum ilícito, estava praticamente mendicando, dormindo de favor aqui e ali, com roupas sujas e velhas no corpo. Foi preso assim. Bom, na prisão ele pediu ao João Salles que levasse para ele pediu livros. Ele já tinha feito esse movimento de começar a ler há muito tempo e tinha gostado de ler. E o João começou a levar para ele os livros da literatura brasileira do início do século XX, Lima Barreto, levou Machado. Depois, pensadores sobre o Brasil, começou a compartilhar com ele algumas coisas. E ele ficava fascinado. Era um mundo que ele ia descobrindo e realmente se apaixonando por aquilo. Ele acabou assassinado pelos seus companheiros de cela. O seu corpo foi jogado numa lixeira. Sobre a lixeira foram jogados todos os seus livros e sobre os livros uma faixa que dizia: "Esse não lerá nunca mais". Você viu Taxi Driver, o filme do Scorsese? Imagina se alguém vendo o filme dissesse o seguinte: o filme está defendendo a visão de que há uma degradação moral na América e que é preciso um banho de sangue nas prostitutas, nos homossexuais, nos desviantes e nos loucos para que se restaure a ordem perdida. Eu acho que você concordaria que isso seria um descalabro, um total absurdo, porque esse é o universo mental do personagem que o Al Pacino faz. E o filme é extraordinário porque nos permite, inclusive, criar uma empatia humana a ponto de você compreender, de alguma maneira, aquele personagem, sentir como ele, ainda que você jamais sonhasse que um banho de sangue moralista fosse a medida higiênica para a restauração de coisa alguma. So what do you want to hack for, Bickle? I can't sleep nights. There's porn out there just for that. Yeah, I know. I tried that. Se o Zé estivesse fazendo um documentário, teria, digamos, alguma liberdade e, por outro lado, alguns limites. Em optando pela ficção, também teve de adotar
e enfrentar os desafios da linguagem cinematográfica com todas as suas peculiaridades. Então, não há propriamente o Capitão Nascimento, na realidade, mas há traços de muita gente. Eu conheço vários profissionais, o Pimentel é apenas um deles, o próprio André Batista é outro, que viveram esse mundo acreditando piamente, com toda honestidade, com toda honradez e caminhando numa direção que era absolutamente equivocada, e eles mesmos identificaram como equivocada. Que o pessoal fala muito em tirar as crianças da rua, e eu condeno assim, vigorosamente isso, porque eu acho que a gente tem que recolocar as crianças na rua. Né? A gente tem que ter o direito de ir para a rua. Eu simplesmente não aceito, não consigo aceitar uma condição em que as crianças daquela comunidade não possam ter o que eu tive, que é poder andar na rua. Né? E andava numa rua de lama, numa rua de terra. Hoje eles têm uma rua de asfalto, eles têm uma rua, né, sem esgoto a céu aberto, mas eles não têm a rua, porque efetivamente eles não podem estar lá. Bom, você diz, os problemas estão aí. Veja, para nós que trabalhamos com isso, o fundamental é criar condições para que um dia o que está aí deixe de estar. Não é sair correndo atrás e resolvendo o problema no varejo. Isso é o que todo mundo faz a vida inteira. O que está acontecendo em Pernambuco? Uma experiência exemplar, também inspiradora. São os dois casos brasileiros que merecem, de fato, muita atenção. O caso de Minas e o caso de Pernambuco. O caso de Minas reproduz a experiência mineira, a matriz do paradigma mineiro, que dialoga, não estou querendo, pelo amor de Deus, advogar paternidade, mas dialoga com a nossa experiência no Rio, que não fez nada de extraordinário, apenas olhou para o mundo e copiou o que havia no mundo dado certo. Então, a experiência mineira dialoga com as experiências interessantes que estão em curso fora do Brasil, tiveram em curso no Brasil, e Pernambuco, o Eduardo Campos resolveu abraçar o tema, protagonizar uma intervenção de rearranjo profundo nessa área, e o trabalho que eles estão fazendo é realmente de tirar o chapéu. Aí você diz, mas olha os dados. Olha os dados. Agora nós começamos a ter o declínio das taxas com consistência já por um ano. Porque, veja, esse é que é o problema. Como é uma situação emergencial, todo mundo quer resolver de imediato, até para ganhar o voto na próxima eleição, porque nós temos um ciclo bienal que exige que você dê sempre respostas imediatas. Ninguém quer pagar o preço de fazer a reforma cujo fruto venha para o sucessor. Então, a curva do bom projeto, da boa política, é piorar, invariavelmente, é piorar para depois, com consistência, alterar o patamar. Mas quem é que paga o preço de concorrer às próximas eleições, tendo piorado a situação, procurando convencer a sociedade que os frutos virão? Além dos problemas imediatos que continuam existindo, as polícias estão se reorganizando, se pensando de outra maneira. Existe aqui uma supervisão independente de política preventiva, só existe aqui, isso nem em Pernambuco ainda existe, com problemas, com dificuldades, etc. Você tem um diálogo com a universidade, das direções policiais, que você não tem em lugar nenhum do Brasil. Nós não temos, no Rio, nenhum sinal de que alguma coisa assim, de reordenação matricial, tivesse no horizonte. Por isso que dá uma tristeza, uma angústia muito grande, porque no horizonte a gente não vê possibilidade de mudança de base, mudança institucional profunda.